Quem vem agora e que a gente citou ontem, falou talvez ele não tenha nem cognitivo para mais uma campanha, né? Que é uma pessoa que tem muitos problemas cognitivos, muitos problemas de lexo. Ele não consegue falar, ele não consegue transportar ali uma frase, né? Da cabeça para a boca, né? Sempre fica muito difícil. Que é ele. Ele estará candidato a deputado federal. Aí fala de ditadura, tananã. Jair Renan. Jair Renan, se você acha que não pode piorar, sempre piora. Bolsonaro define futuro eleitoral do filho Jair Renan para 2026. Ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu que o filho, atual vereador em Santa Catarina, também disputará as eleições de 2026. É mamata para trás de mamata, a família inteira vagabunda, nunca trabalhou, nunca assinou uma carteira, nada. Vive do governo. E o Estado tem que diminuir, né? Mas não para eles. Para eles o Estado está sempre ali. Muito bem. Além de Carlos Bolsonaro, o Carluxo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, bateu o martelo sobre o destino de mais um de seus filhos nas eleições de 2026. Nas últimas semanas, Bolsonaro comunicou a alguns aliados que vai lançar Jair Renan como candidato a deputado federal por Santa Catarina. Candidato mudo, né? O próprio Bolsonaro falava para ele calar a boca, não falar absolutamente nada, porque daquela boquinha de chorume não sai nada que presta. Diferentemente de Carlos, que é vereador pelo Rio, disputará o Senado pelo Estado sulista, Jair Renan já tem relação com Santa Catarina. Sim, já tem sim. Era assessor do Jorge Seife, né? Em 2024, o filho de 04 Jair Bolsonaro se elegeu, vereador em Balneário Camboriú. Antes disso, trabalhou como assessor do senador Jorge Seife. Calejão, ontem a gente teve uma discussão aqui, né, um papo muito bom com o Guilherme Amado, sobre a família Bolsonaro tomar conta de tudo, principalmente do Senado, para que a possibilidade de existir um impeachment, né, de algum ministro, principalmente sendo ou Alexandre de Moraes ou Flávio Dino, que eles tenham uma força no Senado para conseguir esse impeachment. E a família toda, né, está na política, é uma família de tradição, de não trabalhar, de não fazer absolutamente nada. Como é que você vê essa entrada? E eles vão ganhar, cara. Eles vão se eleger. Isso é certo, né? Que todos eles, Carlos, Eduardo, se for para Senado em São Paulo, o Flávio volta a ser senador no Rio, o Jair Renan como deputado federal. E aí a gente tem a família Bolsonaro tomando conta aí de várias cadeiras do Senado e do Congresso Nacional, né? Esse é o principal risco, como eu vejo. Esse é o tema que o João César de Castro Rocha trabalha na Semente do Caos, o último material que ele fez para a gente ali no ICL. Então, assim, Bezi, como eu vejo, independentemente da disputa pela chefia do executivo no ano que vem, isso vai ser um problema gigante. Por quê? Porque vai ser dificílimo parar esse processo. Tá? A gente já está vendo um Congresso Nacional absolutamente decrépito, não fala em nome da população que o elegeu, porque esse com frequência também é um argumento ressaltado, porque cada povo tem o Congresso que merece, foi o povo que botou lá, sim, mas sem número de outros elementos que devem ser considerados, que boa parte disso pode se produzir por ódio, revolta, ignorância, um monte de coisa, entendeu? E esse vai ser efetivamente a linha de ataque deles, porque eles sabem que o Lula continua sendo muito competitivo, a despeito das questões atreladas à popularidade, né? Que a gente sabe que afetam o governo, principalmente a partir do começo desse ano, com a história lá do Pix e tal. O governo faz uma pá de merda, verdade também seja dita. Agora, não é fácil, cara. Entendeu? É só você olhar a tua própria vida, você vai perceber que eu não acerto o tempo todo, não. A gente faz uma pá de merda, o governo faz uma pá de merda, comete erros muitas vezes crassos e a questão do Senado é de fato o principal risco, porque aí isso vai alterar a correlação de forças que o STF
vem estabelecendo no sentido de atuar como tipo de freio e contrapeso da sanha golpista do bolsonarismo. Tá? Isso deve alterar isso. E aí, você pode imaginar que a disposição porque não tem ministro herói, tá, Beze? Isso é importante dizer também. Ninguém ali é herói, não, cara. O ministro, eu tô falando por mim aí, de forma absolutamente particular. O ministro que eu respeito muito é o Flávio Dino. Porque pela história de vida, o que representa, de onde veio, a forma como se conduziu publicamente, não à toa a questão das emendas, tá na mão dele. Então é o cara que de fato eu respeito ali dentro, é o Flávio Dino. Tomar cuidado com uma série de outras coisas para não... Mudando o cenário, você pode ter uma reedição, por exemplo, do que aconteceu durante a Lava Jato. Agora, vamos ver. Tem luta, a gente vai lutar o quanto for possível. Seria ingênuo da minha parte dizer para vocês que parece muito promissora a situação do campo progressista para o ano que vem, e aí você vai ter todo tipo de oportunismo, de análises bem embasadas, de gente tentando te dizer que ela é a solução e tal, e tudo bem, faz parte do jogo político, mete marcha, não tem problema. O que a gente tem de material pro ano que vem, o Lula é um cara competitivo, pode ser que o Tarcísio, a depender de como tiver o panorama mais amplo, venha ou não venha. O Kassab já se posicionou diretamente ao lado do Tarcísio. E você tem toda uma estrutura que percebe que o Tarcísio pode ser um candidato muito competitivo também. Para além disso, eu vejo outro candidato super competitivo na extrema-direita? Não vejo. Mas para além do Lula, eu vejo alguém super competitivo dentro do campo progressista, democrático até, de uma forma mais ampla? Não, também não vejo. Agora, essa questão do Senado vai pegar, Beze. Esse é o principal ponto de atenção. Não é à toa que o Lula fez uma fala citando essa questão de uma forma direta, acho que 3 semanas e tal. E é um negócio que é muito difícil de alterar num curso pequeno de tempo, que a gente tem daqui a mais, sei lá, quanto tempo? 12, 14, 16 meses, né? Até o de fato. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas não parece muito promissor, não. O que a gente pode ter de promissor é a saúde do Bolsonaro se deteriorando cada vez mais, né? Porque ele teve ali uma internação para fazer a cirurgia novamente, depois teve uma virose, teve não sei o quê. E agora, Calejão, o Bolsonaro está com crise de soluços. O Bolsonaro está com tudo, né? Está com tudo e não está prosa. O Bolsonaro aqui visitou a capital mineira de Belo Horizonte nesta quinta-feira, ontem. A viagem acontece apesar da contraindicação médica e da crise de soluço prolongada que aflige o ex-presidente. Desde 21 de junho, Bolsonaro reclama de soluçar. Ele recebeu um possível diagnóstico de pneumonia viral. Durante entrevista concedida à Rádio Áurea Verde na última quarta-feira, o presidente lamentou: estou soluçando aqui, o pessoal deve estar percebendo. Em Belo Horizonte, Bolsonaro se encontra com o deputado federal Nicolas Ferreira, com o deputado estadual mineiro Bruno Engler, com o senador Cleitinho e outros aliados. Aliás, a gente trouxe a pesquisa, né, da Exame, mostrando o Nicolas Ferreira em primeiro lugar, né, para governador de Minas Gerais, e o Cleitinho em segundo, né? Então a coisa tá muito feia. O Aécio em terceiro. Parece até que o Aécio é uma boa alternativa comparada com o Nicolas Ferreira e o Cleitinho, para você ter uma ideia. O ex-presidente deve participar de 3 eventos na cidade e ainda integrar um ato evangélico na Avenida Paulista em 29 de junho. Então, corram da Avenida Paulista neste domingo, hein? Corram, né? Vai ter um ato evangélico com Bolsonaro, apesar da recomendação médica de descaso. O filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro afirmou que os enjoos, arrotos, soluços e problemas estomacais de seu pai são consequências diretas da facada de 2018. Ele falou: eu vomito 10 vezes por dia, talvez a 11ª daqui a pouco, afirmou o Bolsonaro, né? Para controlar dores agudas, foi necessária a administração de medicamentos opioides, alguns com efeitos comparáveis aos da heroína médica, como fentanil ou similares, geralmente restrito a ambientes hospitalares,
de alta complexidade, disse Carlos Bolsonaro, justificando a saída do seu pai de Goiânia. Desde o atentado, Bolsonaro já passou por 6 cirurgias, a última delas em abril, uma laparotomia exploradora que tratou obstrução intestinal. Então a gente tem aí a possibilidade também de ver o Bolsonaro de Olavo a qualquer momento, que ele só piora, né? Vamos aí ver se o papai do chão agarra os braços, as pernas do Bolsonaro e puxa ele de uma vez por todas, né? Vamos ver se isso pode acontecer. É uma das possibilidades aí que a gente tem também. Mas, como a gente já disse aqui, ele tem todo esse legado da família, né, que vai tomar o Senado, o Congresso, e espero que ele não tenha mais nenhum filho com nenhuma outra mulher, porque a Laurinha também deve vir de deputada a qualquer momento, Calejão. Né? Uma família que se apega a isso. Papai do chão puxar ele nesse momento é bom negócio para ele, tá? Porque, além de tudo, ele deixa aí, sabe, essa aura de morreu lutando contra a ditadura da toga, aí automaticamente vai ter que transferir o espólio bolsonarista para alguém. Era um bom negócio para esse cara. Ele evitaria a cadeia, tudo indica deve ser uma prisão domiciliar, uma merda dessa aí, mas a condenação significa um símbolo político importante, a ver como é que isso mexe na equação também. E esse ato aqui na Paulista é importantíssimo para eles, Beze, porque pegou muito mal, velho, o Bolsonaro se conduzir como uma cadelinha ali na frente do Xandão, entendeu? Meteu mó pilha que eu sou cabuloso, não sei o que lá, chegou lá e falou, eu posso fazer uma brincadeirinha? Os caras, mano, como é que é fazer brincadeirinha? Muita gente ficou assim, de fato, se sentiu traída, se sentiu feita de otário, colou na pecha, e olha que é difícil colar o que quer que seja nesse canalha, velho. Mas colou, tipo, covardão, assim, sabe? E, além de tudo, ele chamou os caras de maluco, né? O cara passa 4 anos metendo marcha que é pros caras fazer uma parada, os caras pegam e faz. Aí ele, mano, você é maluco. Que porra é essa? Entendeu? Então, a ver como é que isso vai ficar agora. Por quê? Se domingo agora, hoje é sexta, se domingo agora esse cara mete 50, 60 mil pessoas na Paulista, já não é a força que um dia o bolsonarismo teve, como fevereiro do ano passado, que eles botaram 180, 190 mil, mas ainda assim manda um recado importante das ruas, né? Botar 50, 60 mil pessoas hoje em dia não tá fácil, entendeu? Você vê a força da parada gay aqui em São Paulo, que acho que foi mais do que isso até, na Paulista semana passada. Então, agora, se ele bota 10, 12, 15 mil, azeda, né? Porque é tipo, já não arrasta mais ninguém essa porra, pode prender. É muito mais complicado do que isso, mas vocês entenderam o que eu tô falando. Então, é um evento importantíssimo para ele, mano. Você quer ter a chance de trabalhar aqui no Brasil e fazer um dinheiro extra em dólar? E tá aqui do lado esse print que mostra exatamente isso acontecendo com uma pessoa real. A Fernanda simplesmente assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e entendeu como poderia transformar o tempo livre em uma renda de verdade. E aí, a Fê no primeiro mês já chegou a $104. Se convertidos, dá um pouco mais de R$520 a mais na renda. É um dinheirinho extra que dá para salvar uma conta, um passeio extra com a família. Você não vai pagar nada para entender como tudo funciona. Não é nada dessas falcatruas na internet, tigrinho, bet, nada disso. É um trabalho honesto que exige dedicação, mas que recompensa de verdade. E se fizer sentido para você, se achar que vale a pena, aí sim você continua. Mas entra lá, assiste as aulas, pode ser o começo de uma virada. Clica no primeiro link da descrição e veja as 3 aulas onde o Clayson mostra como ganhar uma renda extra em dólar.